E a gente vai começar mais um podcast Reproduce. Hoje comigo um amigo, um cara que faz bastante tempo que eu não converso. Foi difícil trazê-lo aqui, agenda muito complexa, muitos partos. Então, finalmente consegui trazer o Dr. Danilo Honorato aqui. Danilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Danilo, meu amigo da época ali que ele fez residência. Eu já tinha terminado a minha residência, mas ele fez residência aqui na PUC. Ele fez faculdade antes em Marília, veio aqui para Sorocaba e se tornou aí mais um sorocabano. Fez depois mestrado na faculdade, na universidade aqui da Uniso, em Sorocaba. Foi professor da PUC por um tempo e também foi responsável pelo pré-natal de alto risco da Policlínica da Prefeitura de Sorocaba. Então essa bagagem que ele traz, eu gostaria de dividir com vocês. É um cara que atua muito na área da obstetrícia, é um cara que está sempre nas redes sociais, falando muito sobre os medos, os receios do parto normal, uma certa, eu não vou falar aqui uma resistência, mas eu vou dizer uma bandeira que ele leva contra a cesariana, principalmente essa cesariana eletiva, que foi algo que está muito ainda enraizado na nossa cultura. Então é muito legal o papo que eu vou ter aqui com o Danilo, tenho certeza, exatamente para a gente falar sobre como ele enxerga a medicina, como ele enxerga a obstetrícia, como ele enxerga o que ele viu na faculdade, na residência e como que ele trabalha hoje. Danilo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Gustavo. Obrigado pelo convite. Que bom que deu para a gente ajustar as agendas. Foi difícil, o cara é complicado aqui. As pacientes contribuíram, né? As nossas agendas pessoais também contribuíram, então vai ser um bate-papo legal. Obrigado pelo convite, fico muito grato. Feliz por você estar aqui, cara, de verdade. Obrigado. Danilo, eu quero começar desse começo dessa história, exatamente, que você traga pra gente como foi lá em Marília, quando você fez a faculdade, como se você se interessou pela ginecologia e obstetrícia, e aí depois disso, quando você veio para cá fazer a residência, porque eu me direcionei para ginecologia, depois para reprodução humana, porque eu brinco que é a micro-obstetrícia, mas você foi para obstetrícia de fato, e eu queria que você explicasse para mim como que foi sua trajetória. Bom, na verdade, o meu sonho sempre foi, depois da faculdade, morar em Ribeirão Preto, por causa da minha família. Uhum. E eu passei na residência, né, na Ribeirão Preto. E a princípio, a ideia não era trabalhar com ginecologia e obstetrícia. A minha ideia era, sempre gostei muito de cirurgia. Meu pai é neurocirurgião e... Neurocirurgião, né, mas aí a faculdade inteira operava com ele e tudo. Só que eu vi que não era muito a minha praia, a parte da neuro. Eu gostava muito da parte de mama, cirurgia plástica. E quando eu fui me aprofundando mais sobre a cirurgia plástica, eu descobri a parte de oncologia, da mastologia, e me interessou bastante. E aí eu descobri que, bom, eu podia ir pela cirurgia geral ou também pela ginecologia e obstetrícia. Então, a princípio, eu fui para a ginecologia e obstetrícia pensando em fazer mastologia. E como eu gostava de Ribeirão, passei em Ribeirão, fiquei super feliz, comecei minha residência lá por 2 semanas e eu tenho muitos amigos de Sorocaba. E aí eles me convidaram para vir um fim de semana para cá, porque todos iam vir, porque ia ter a prova de residência da PUC. Você nem iria prestar? Eu não iria prestar. Tava inscrito, porque faz aquele pacotão de inscrição, né? Mas já estava feliz onde eu queria estar. Tinha passado? Exatamente. E aí eu falei, putz... Você já tinha vindo para Sorocaba? Tinha, por causa desses amigos. Então, a faculdade, várias vezes eu vim, conhecia, mas conhecia a noite sorocabana. O entorno, os passeios, não conhecia, né, nada muito da cidade. E aí eu vim para esse fim de semana, falei, bom, já que eu tô indo, vou prestar a prova. Foi a prova mais tranquila que eu fiz, mais leve, acabei mais rápido, e aí curtimos o fim de semana, teve represa e tal, enfim. E logo depois do resultado eu passei. E aí o que bateu em mim? Eu passei e meus pais moram em Campinas, dá exatamente 50 minutos da casa dos meus pais, né? Ribeirão Preto era 2h30. Mas você falou em família em Ribeirão? Família geral. Tá. Avós, tios, né? A família grande é lá. Então eu fui muito, a vida inteira eu ia para lá, então por isso que tinha esse desejo. Mas meu pai e minha mãe, até por causa que ele era professor na Unicamp, eles moravam só em Campinas. Aí eu fui estudar um pouco mais a faculdade, comecei a ver como que era, tudo. Eu falei, puta, eu gostei. Vou fazer um teste. Então eu vim para cá para fazer um teste. Né, consegui fazer um tranca lá por um tempo lá, que eu tinha que dar uma resposta, foram alguns dias, e aí eu adorei aqui e mudei totalmente, né, arrumei um apartamento e vim para cá.
E aí, beleza. Aí, mas ao longo da residência, aí você vai. A ginecologia tem um leque muito grande de especialidades, né? E aí você vai passando no estágio de um, rodando ali, aqui. E aí eu acabei me identificando, gostei muito da parte oncológica, né? E eu comecei a ir para pensar na área de oncologia pélvica. Sem sair da mama. E aí era mais restrito ainda. Né? Tinha o nosso colega, que era professor, ainda professor, né? O Alexandre Vicente. Ele me deu muita moral para isso, tal. A gente já estava vendo Ribeirão Preto era um campo bom para ir, tal, para fazer a especialização. Só que no meio desse caminho eu gostava muito da obstetrícia, né? Eu me identifiquei com a parte clínica, tal, dos atendimentos. E aí o professor Antônio Rosas me pegou de Cristo e ele falava: "Você não é cirurgião, você é obstetra". Toda vez. E eu tinha um hábito de toda manhã, cedinho, eu chegava mais cedo e ficava conversando com ele, né? Desde o R2, R1 menos, mas no R2. E aí, na metade do R3, eu falei, puta, o que eu gosto é obstetrícia, né? Na metade do R3. Do R3, já, então já não, nos últimos 6 meses. Terceiro ano da residência. Exatamente. Aí eu falei, putz, é isso. Eu já tinha feito todo o terceiro ano, eu tinha ajeitado, era quase inteiro cirúrgico. Eu queria pegar a mão para só operando. E aí o velhinho fez eu entender que realmente era o que eu gostava. Aí já mudei totalmente a ideia. Acabei, a ideia era fazer uma pós, que eu fiz de ultrassonografia e tudo, só que eu já fui convidado para dar aula, né? Então aí não tinha em vista nenhum concurso, aí criaram uns contratos, né, emergenciais, acabei entrando, acabou dando certo, alguns professores saíram de licença. Eu brinco que é o insistente da cadeira. Eu fui um pouco insistente, até virar assistente, né? Eu fiquei como voluntário, e aí, consegui contrato lá. Esse é o começo. Fiquei um tempo, aí entrei pro mestrado, né? E deu tudo certo no mestrado. Nessa altura já estava então no mestrado, prefeitura, e aí as coisas foram caminhando, né? E essa questão da ginecologia ficou realmente à parte. Fazendo ginecologia de consultório, sim, mas essa questão no início, exatamente, mas meu foco cirúrgica, desde o início, não, a parte, totalmente. Adoro cirurgias, mas o meu foco ficou praticamente 100% voltado para me especializar, para me formar mesmo como um bom obstetra. Né? Legal. E falando dessa, então, eu não vou falar vertente, mas você é um grande defensor do parto normal. É o que a maioria acha. Não é? Não. Então conta para mim. Por eu trabalhar com uma linha que muitos chamam de parto humanizado, mas se você vê nas minhas bios, tudo, eu evito falar a palavra humanizado. Se for falar talvez uma bandeira para levantar, não é nem a bandeira do parto normal. É a bandeira do melhor nascimento possível. Né? O que aconteceu? Quando por andar com... Bom, nós compartilhamos os mesmos professores, né? Principalmente dos mais velhinhos, que eles se autodenominavam como parteiros. Né? Sim. Então eu aprendi na residência obstetrícia raiz mesmo. E quando eu terminei a residência, eu falei, bom, já que eu vou ser obstetra, eu quero ser um bom obstetra e quero fazer como mando figurino. Só que aí eu me esbarrei na realidade da profissão. A começar com os convênios. Então, para você acompanhar um parto, um trabalho de ficar à disposição da paciente, acompanhar o trabalho de parto pelo convênio, é algo que demanda muita energia, muito tempo, né, dedicação. E a conta não se paga. E é uma profissão. Você tem um lado muito importante, é a parte financeira. E você não tem esse outro lado. Então, o convênio, ele não vê esse outro lado. Ele paga um pouquinho a mais do parto vaginal do que a cesariana, mas não toda aquela disponibilidade que você fica. E aí eu comecei a esbarrar nisso. Falei, caramba, e aí? Como que eu vou trabalhar da maneira como eu gostaria, né, de fazer toda a propedêutica, anamnese obstétrica, no trabalho de parto, né, de ver toda essa evolução, de ficar do lado da paciente? Como que eu vou trabalhar? Aí eu conheci, né, o que chama-se de parto humanizado. O parto humanizado, por que eu falo isso? De eu não falar como parto humanizado? Porque, no fundo, o parto humanizado, ele nada mais é do que todas as pessoas gostariam de ter. O que é o parto humanizado? Tem várias definições, mas a definição principal é você trabalhar a parte técnica com a paciente, como deve ser feita, né? Então, de acordo com as diretrizes, protocolos, legislação, como manda o figurino, mas, paralelamente, tratar o paciente
com respeito diferente. Não é o respeito só de ser educado, é o respeito de compartilhar as decisões. Então, no meu mestrado, que era a primeira parte dele foi um estudo multicêntrico canadense, eu conheci um termo que chama o Share Making Decision, tomar decisão compartilhada. A gente não aprende isso na faculdade. Não. Né? Que é o quê? Você entende o problema, explica o problema ao paciente, ela vai, estuda em casa, conversa com o familiar, tudo traz para você e junto... Mas eu acho que a medicina mudou também. Eu acho que essa questão do compartilhar é uma coisa que talvez a medicina de 30 anos atrás fosse muito mais difícil. Porque você está falando, a paciente estuda. Tá? Como que o paciente iria estudar naquela época? Hoje, de fato, a paciente tem acesso. Acesso a coisas certas e erradas. Então, lógico, quando você direciona esse estudo é muito legal. Me arrisco a dizer que eu faço exatamente isso que você, né, se propõe a fazer. Né? Então, compartilha muitas das decisões. Às vezes o paciente fica meio perdido nisso. Totalmente. Né? Porque fala assim, mas como assim? Você não vai tomar decisão? Não é isso que eu estou... Então, direcionamento, você vai dar quais são os caminhos, riscos e benefícios de cada caminho, para a pessoa ter um certo empoderamento da decisão. Uma paciente que vai optar por fazer uma fertilização, ela tem que estar empoderada. Sim. Né? Sim. Você vai mostrar para ela, é por causa disso, você tem esse risco-benefício, tal, é isso que você quer mesmo, o caminho é esse, né? Esse caminho é mais rápido, mas talvez com mais obstáculos, esse é um caminho mais demorado, pode ser mais leve, enfim. Perfeito. Né? Mas vamos lá, então talvez, como eu falei, para mim você era um defensor do parto normal. Exatamente. Você está dizendo que não é bem assim, não que você, obviamente, né? Você procura, lógico, o parto seja o melhor possível para aquele casal. Exato. E aí, na técnica obstétrica, o que ela fala? Ela não fala que existe um parto melhor ou pior. Sim, claro. Ela fala que existe o parto mais seguro. Qual que é o parto mais seguro? Entender qual que é o mais seguro, o mais bem indicado. Tanto é que lá na grade do 3º ano, a gente tem lá para os alunos um monte de aulas sobre parto normal e vai ter 3, 4 aulas sobre cesariana. Então, realmente, a grande maioria é parto normal. Então, as pessoas acabam achando que eu tenho essa predileção, né, parto normal, porque meu volume de parto normal é muito maior do que a cesariana. Mas as pacientes que te procuram pensam a mesma coisa que eu te falei. A maioria. A maioria. Sim. Sim, okay. A maioria. E aí, isso faz parte da primeira consulta do meu pré-natal. Você já tem um viés, né? Que essas, como você se coloca, pelo menos eu tinha entendido dessa forma, como eu falei, a paciente que te procura é uma paciente mais propensa... Que quer parto normal. A topar o parto normal. O que é legal. E muitas também, e eu brinco, né? Eu falo, o que você falou é exatamente a visão. Por isso que eu gosto de colocar, né, dessa maneira que para mim pouco importa o tipo de parto. Porque essa é a conversa da primeira consulta pré-natal. Isso faz parte da modelagem que eu vou conquistar com ela para a experiência dela lá no final do parto. Porque o que acontece? No começo da carreira, né, praticamente mais de 12 anos, as pacientes vinham, muito querendo parto normal, e vamos pro parto normal. Só que aí tinha muitos casos de frustração lá no final, porque muitas não vão ter parto normal. Sim. Né? E aí eu falei, tem uma coisa errada, porque eu fiz como mando figurinha e tudo, como que ela tá se frustrando? Ou vão, entre aspas, até por conta de uma falta ali de forças naquele final, e talvez faltar um preparo mental, não aguentar. Exatamente. E entre aspas, arregar. E aí elas se frustram por elas terem pedido arrego, né? Com certeza, esse é um deles. Só que aí, qual que é o lance? Essa explicação que eu tô te dando é a que eu dou para elas lá, por quê? Quando eu falo isso de primeira, elas têm essa reação. Peraí, tipo, eu vim porque eu quero normal, agora você faz tanto faz? Aí eu explico, não. Aí eu dou todo o contexto e mostro que o que eu busco é o melhor nascimento possível. E o melhor nascimento você consegue, seja normal, seja cesariano. Só que, quanto mais bem indicado e mais seguro for o parto, melhor vai ser o nascimento. E eu explico justamente isso para ela. Se tiver que ter uma indicação de cesariana, vai fazer. E eu faço uma pergunta. O que é o objetivo disso tudo? É o quê? É esse filho que está dentro de você. Você trocaria um tipo de parto por um bebê com algum risco, com alguma sequela, alguma coisa? Jamais. Agora, grande segredo é a linha tênue da tomada de decisão lá na hora. Então, se é para ter um parto normal, pode ser que dure 1, 2 dias, vamos embora e vamos conseguir da melhor maneira. Mas se tiver, o último parto que eu tive foi uma cesárea agendada. Uma paciente com inúmeras cirurgias abdominais, ela tinha feito endometriose, tinha feito abdominoplastia, tudo, e estava com bebê pélvico.
Aí não tinha discussão, né? E a maioria dos bebês pélvicos, eu não agendo. Eu espero entrar em trabalho de parto, tudo, porque aí tem todo eu espero para um motivo biológico para isso e tal. Mas no caso dela, eu sabia, por experiência, que poderia ser uma cirurgia com dificuldade. A última cesárea que eu fiz, por causa de cirurgia de endometriose, eu tinha que fazer uma reconstrução da bexiga, porque tem uma fusão, não deu para descolar tudo. Então são cirurgias mais complicadas. Sim, e aí então, você tem que transformar isso numa cirurgia de numa urgência. madrugada. Sim, é sempre muito mais complicado. Então, agora pergunte se essas mulheres se sentem frustradas. Só um pouquinho, só para explicar. Na madrugada, gente, não é pela preguiça de ir lá no hospital, não é porque exatamente a gente não vai estar com todas as equipes ali preparadas. Quando você vai preparadinho para uma cirurgia que pode ser mais complicada, tá tudo ali preparado. Sim. E, eventualmente, uma situação obviamente mais extrema, até uma reserva de UTI, reserva de sangue. Então, você conseguindo fazer essa de forma eletiva, você vai ter, obviamente, muito mais segurança para esse processo. Exatamente. E porque também a maioria dos trabalhos de partos, de forma natural, acontece na madrugada, que é o pico da ocitocina, né, no corpo da mulher. Então, a maioria das intercorrências obstétricas, né, não digo maioria, grande parte, não sei estatisticamente, mas acontece nas madrugadas. E na lua também? Demais. Você acredita na lua também? Eu acredito na minha estatística. Qual que é a estatística, então? Troca de lua. Tem um aumento significativo? Tem, principalmente lua cheia. Lua cheia. Grandes empresas multinacionais de plantio, né, que usa, por exemplo, tem um paciente que tem fazenda Tapetininga, que planta a batata para Ruffles, que faz aqui a da Pepsi, que faz a batata Ruffles. Eles recebem a batata que vai ser plantada e são orientados a plantar em tal data, né, por conta da lua. Então, as multinacionais usam a lua por causa dos lençóis freáticos. Então, quando eu explico isso para os pacientes, que o que a gente busca é a melhor experiência possível para elas. E a melhor experiência é aquela, né, que vai ser mais segura, que ela vai se sentir mais confortável, tudo, e tiver as melhores indicações. Porque é a forma mais acadêmica, né, de fazer o processo. E aí, quando ela se passa dessa forma, o que eu costumo fazer? O ponto principal, o objetivo principal não é o parto normal. Se no acompanhamento pré-natal o objetivo principal for fazer um pré-natal para ter parto normal, se ela não tiver parto normal, não tem mais objetivo depois disso. E ela vai se frustrar muito. Então, eu uso muito uma parte do estoicismo, não sei se você já ouviu falar, que é sobre você não focar naquilo que você tem controle. Né? Naquilo que você não tem controle. Então, quanto mais você focar, mais gastar energia naquilo que você não tem controle, maior a chance de frustração. Sim. Tem como você controlar que parto vai ser da pessoa? Jamais. Com antecedência? Nunca. Nem parto cesárea. Eu já vi muitas mulheres que iam cesariana, estourou bolsa e no plantão chegou nascendo. Mas você tem como controlar algumas coisas. Então, os cuidados, tudo que você quer. Eu quero ter muito parto normal. Então, vamos focar no que a gente tem controle. Boa alimentação, né, uma boa saúde mental. Vamos fazer tudo que a gente tem para agregar. Atividade física, você indica alguma coisa específica? Quando essa pessoa depende do que ela fazia, né? Então, eu tento... A maioria dessa atividade física não contraindica na gravidez. Certo. Né? Mas quando ela não fazia nada, por exemplo, você indica alguma coisa específica para que pudesse ajudar eventualmente nessa questão do parto normal? O que você indicaria para essa pessoa? Em primeiro lugar, e isso que é mais legal, o meu pré-natal, os números são absurdamente altos de parto normal, e não é algo, exercícios com objetivo pro parto normal, né? Eu brinco, né? A analogia que eu sempre faço para elas, seja para gravidez, seja para o parto. Você tem um carro que você não cuida dele, não faz revisão, não põe o combustível certo, não troca os fluidos certo, mas você vai ter uma viagem grande para fazer. Você vai para Bahia, para o Rio Grande do Sul, vai e volta de carro, aqui de São Paulo. Se você não faz nada disso no seu carro, tem como se confiar que ele vai conseguir executar o que ele precisa se executar, que não vai dar um problema no meio do caminho? Não tem como se fazer isso. Fala para a mulher, você é o carro. E a sua grande viagem é a gravidez ou o parto. Ele foi feito. Você foi feita para ter um bebê, para gestar, e você foi feita para parir. Mas precisa cuidar. Então eu falo, você está fazendo suas revisões? Você está colocando combustível certo? Está tendo as trocas de fluido certo? E aí entra, está tendo uma boa alimentação? Atividade física, não precisa ser nada específico. O corpo humano precisa estar em movimento. Né? As articulações, toda a parte óssea muscular foi feito para estar sendo lubrificado em movimento, né, para ajudar na parte da homeostase. Então, se a mulher andar todos os dias, por exemplo, caminhar todos os dias,
já é muito legal para a gravidez. Sim. Associado a uma boa alimentação. E aí ela entende, porque aí eu explico. Porque se você não tem uma boa alimentação, se você não faz atividade física, você vai engordar, já muda. Aí eu tenho um bonequinho da minha anatomia aqui. Tá vendo isso aqui, ó? Se eu mudar isso daqui, eu já começo a dificultar. Se você tiver uma doença, uma diabetes, uma hipertensão, tiver que induzir, aí eu explico para elas, sabem todo o processo, como que é a questão da ocitocina, os receptores que podem ser atrapalhados com a adrenalina e cortisol. E eu falo para elas, o mais difícil, né, para o parto, não é a parte física, é a parte emocional. Porque quem conduz todo o processo, né, é a ocitocina ou a adrenalina e cortisol. Então, tudo está interligado. Então, o melhor preparo para o parto é viver uma vida como manda os figurinos de uma vida saudável, em todos os aspectos. Claro que aí a gente tem uma fisioterapia, né, que pode agregar, a gente tem o yoga para ajudar no relaxamento, tem N exercícios que vão contribuir de forma indireta, que vão agregar. Mas o básico ninguém fala. Né? Por exemplo, o pessoal fala muito, não, vamos usar coisas naturais para ver se ajuda a entrar rápido no trabalho de parto. E não falam. Que coisas naturais, perdão? Por exemplo, não, você tem alguns artigos, não é tão com fortes evidências, mas na prática a gente vê óleo de prímula, que usam muito na ginecologia para TPM, sim, cabelo, hein? Óleo de prímula para o trabalho do cervical. É muito legal. Né? Esse colo chega bem trabalhado, de amolecimento. A gente usa comprimido via oral e um vaginal à noite. Geralmente com 37 semanas em diante. A partir de 37 semanas. Então você tem artigos fracos, né? Porque não é muito difícil fazer, né? Por enquanto não tem artigos fortes, mas na prática a gente vê que funciona bem. E não tem efeito colateral. Tem estudos que mostram que no pós-parto o óleo de prímula ajuda na analgesia, né? Na recuperação. Enfim, a acupuntura ajuda muito. Os próprios manobras mecânicas, como descolamento. Tem estudos que falam sobre o uso de carboidrato. Tem os famosos sobre tâmara, abacaxi, enfim. Então, tudo que a gente consegue usar, que poderia, né? Beleza, mas tem gente que foca nisso. E eu falo, e o principal, as pessoas não fazem. E até o final de gravidez, leve, tranquila. Para quê? Para que tudo flua da melhor maneira. Se a pessoa está lá no final, e a gente tem uma cultura da gestante ficar tensa na reta final, né? Que ela não pode dirigir, não pode pegar peso, tem que ficar parada, já para de trabalhar, tudo que acontece. Ela fica em casa, comendo, né, jogando cortisol na corrente sanguínea. Que horas vai abrir essa ocitocina? Não entra, né? Então eu faço muitas analogias com a natureza, né, dou exemplos de como funciona a natureza, parto, né, pós-parto, né, mostrando como funciona com os animais. É bem legal, é muita coisa. Quando você aceita essa gestão, e aí eu estou entendendo que a sua consulta, primeiro que ela é bem grande. Quanto tempo é? Em média. Ela é no mínimo 1 hora. Tem consultas que já foram mais de 2 horas. Certo. Até o jeito que eu atendo é meio peculiar. Desde já mais de 12 anos que eu faço consultório, eu não atendo com mesa. Eu atendo com um sofá. Certo. Então, que é justamente para relaxar, né? Para a mulher se sentir segura em se abrir e falar. Então, eu brinco que dessa 1 hora, 50 minutos, quase que um bate-papo, né? Bem à vontade, trabalha bem essa questão emocional, e 10 minutos aí a parte técnica mesmo, da solicitação de exames, tudo. Perfeito. E aí, você aceita pacientes em qualquer idade gestacional, ou você tem um limite para isso? Por quê? Tudo isso que você está me falando é quase que uma cultura que você tem que fazer ao longo do tempo, uma construção que você tem que fazer exatamente para essa paciente chegar preparada. Então, imagino que você tem um limite. Na verdade, é uma desconstrução. Sim, perfeito. Justamente por causa disso daqui, que até eu trouxe para você. Né? Esse aqui é um livro meu, um projeto desde 2021 que eu lancei ano passado, e o nome desse projeto é Gravidez Sem Medo. Tem tanto o curso quanto o livro. E por que Gravidez Sem Medo? Porque tem um curso? Então faz aí seu jabá. Primeiro, onde é que a gente encontra esse livro? Vai lá, Gravidez Sem Medo, Consciência e Poder na Jornada para a Maternidade. Isso é feito para paciente. Para paciente. Tá. O livro, o digital tem na minha bio do Instagram, o endereço. Perfeito. E a sua bio do Instagram é? Danilo com Y, ponto Honorato, com H. Ponto Honorato com H. E lá tem um link, e se quiser o físico na Amazon. Na Amazon tem. Legal, bacana. Na Amazon tem. E a gravidez sem medo por quê? A nossa cultura brasileira é uma cultura que gera muito medo, né, no processo de tentantes, no processo de gestação e pós-parto. E hoje, depois de 12 anos atendendo, né, 1 hora, pelo menos, as pacientes, né, se abrindo, tudo, já tenho praticamente
todos, ou a maioria dos medos, tudo mapeado já. E então eu falo que é uma desconstrução, porque eu preciso tirar esses medos, trabalhar esses medos, para aí colocar algo novo em cima. Né? Porque se a mulher tem um medo, né, lá dentro embutido, não adianta só falar que não é assim que funciona, não. Eu tenho que desconstruir. Como que eu vou desconstruir? Aí que entra, né, o lado meu acadêmico, tudo que eu já tive, que eu vou mostrar com elas. Hoje, com a internet, com redes sociais, é muito difícil você falar. Você tem que tomar muito cuidado com o que você vai falar para o paciente. Porque esse paciente vai depois pesquisar, ele vai atrás do que é. Então, como que eu consigo, né, dar segurança para esse paciente? Explicando como tudo funciona. Então aqui, esse livro, ele é basicamente um resumo do meu pré-natal, tudo que eu aprendi. Muitas aulas que eu dou para os alunos, eu transformei de uma forma mais lúdica, simplificada, mas porque para fazer sentido para elas, dessa forma dessa segurança. E aí, né, eu falo que é uma discussão por conta disso. E aí, essas pacientes, eu preciso de um tempo para trabalhar elas ali, e eu não tenho um limite para pegar. Acima de 30 semanas é muito difícil. Os casos que acima de 30 semanas, se eu tiver agenda ainda, minha paciente vai ver qual que é o caso, eu dou uma olhadinha, porque se for dependendo da história, tudo, é difícil, né? Sim. A gente tem que tá bem claro ali o motivo que ela quer. Mas, né, quando ela entende na primeira consulta o que é o motivo real do pré-natal, fica, né, é tudo mais leve. E também vem pacientes, que não sei se você ia perguntar, que vem querendo cesárea, para mim. Para você vai. E eu falo uma coisa que eu aprendi com o Dr. Antônio Rosas, que ele falava assim, você quer cesárea? Sem problema nenhum. Né? Ele fala assim, acolhe a paciente. E você vai entender o porquê, e vai falar, se você mostrar para mim até o fim que tem que ser cesariana, vamos fazer sem problema. Só que a maioria das pacientes fala que é cesariana, na hora que chega lá na frente, ela tá aberta a entender o outro lado. Porque, geralmente ela quer cesariana porque ela tem medo, né, da dor do parto, ela tem medo de algum acometimento com o bebezinho na hora do parto, enfim, tem vários medos que são comuns. E o que eu faço? Eu mostro para ela. Medo do períneo pós-parto? Tudo. E aí eu mostro para ela, viu? Tudo isso vai ter uma resposta. Se você tem medo da dor, tem maneira de trabalhar com essa dor, inclusive uma anestesia. Ai, mas tem parto normal sem dor? Tem. A maioria não sabe disso. Eu tenho medo do meu bebê faltar oxigênio. Hoje em dia os bebês são mega monitorados. Trabalhando de uma forma correta, com o bebê que interna, está tudo com uma assistência do médico, da enfermeira, usando, né, aparelhos, né, de última geração, tudo. Para esse bebê nascer de uma forma normal, tem que algum problema na assistência ocorreu. Né? E aí vocês vão aprender ao longo do pré-natal como que acontece isso. Então, o paciente é munido de informações e ele que vai tomar a decisão dele, da medicina compartilhada. Se o paciente chegar lá na hora e falar, eu quero uma cesariana, eu não vou falar, não vou fazer, não, porque aí eu vou contra a humanização. Sim, claro. Tem que respeitar a decisão. Perfeito. Só que tem que respeitar uma decisão consciente, por isso tem que trabalhar ao longo do pré-natal. Bacana, legal. Não, concordo 100%. Acho que essa paciente e legal que você tem esse tempo de tentar, como você falou, desconstruir algumas questões. Porque realmente essa paciente que quer cesárea e não quer praticamente discutir, essa paciente ela é muito resistente mesmo. Super. E essa paciente que mesmo que ela opte por ter a cesárea, geralmente elas abrem mão de ser uma coisa agendada. Uhum. Ela vai pelo menos que aí ela entende mais fisiológica do bebê. Exatamente, e os benefícios para isso tudo. Então assim, é uma questão. Então, voltando lá naquela primeira pergunta sua, a minha bandeira não é para um parto normal. É para uma assistência que respeite a paciente. E quando a gente fala que respeite a paciente, é ensinar para ela tudo o que acontece e para ela tomar decisões. Né? E se o caminho for para esse ou para aquele lado, tá tudo bem. Né? Ainda mais depois que a gente tem filho, a gente sabe que, o que importa é como foi a experiência do nascimento. A hora que você viu seu filho a primeira vez, a hora que pegou, né, a família ali feliz. E não uma conquista, não é um troféu, né, que vai levar, consegui. Não. E como que vamos lá, fugindo um pouquinho até do assunto do parto em si, essa coisa mais, obviamente, você fez uma construção de carreira que você vai e fala assim, então defendo essa bandeira, que não é a bandeira do parto normal, mas é essa bandeira desse parto. Vou usar humanizado, claro, porque é a palavra que está consagrada, desse parto humanizado,
sem forçar, porque a história do parto humanizado virou em algum momento, e talvez por alguns médicos, um parto normal até forçado às vezes. Esse o termo parto humanizado, ele tem um estigma, é estigmatizado. Né, por conta exatamente disso. De prováveis maus profissionais que acabaram forçando esse cenário, que virou quase, para alguns cenários, parto base de bicho. Exato. Então, esse talvez seja o problema, mas a ideia do parto humanizado ela é fantástica. Mas vamos pensar nesse cara que, vamos supor que alguém aqui seja um ginecologista obstetra recém-formado, ali, residente, que está nos ouvindo. Você fez opções. Essa opção, obviamente, ela não foi simples, não foi fácil, porque você falou, dá para fazer isso que você está fazendo pelo convênio? Dá para fazer? Não dá. É impossível. A conta não fecha. A conta não fecha. Como que você vai conversar 1 hora? Vamos entender que você fosse mais econômico, que fosse meia hora com o que convênios em geral, tá bom? Convênios em geral vão pagar. Já não paga a conta do seu consultório, da luz, da secretária, da água, do café e de tudo que eventualmente você vai oferecer para essa paciente. Fala, mas eu vou ganhar no parto. Não, também não paga a conta. Porque o tempo, você falou para mim que você ficou aí recentemente 2 dias acompanhando um trabalho de parto. Aí depois você vai me falar um pouquinho da equipe, porque para você fazer isso, obviamente, você não ficou 48 horas de mão dada a paciente. Ficou? Não, então, isso. Então vamos entender, claro, que todo esse processo. Mas você fez uma escolha, né, por uma carreira em que você vai falar, focarei numa qualidade, no que eu acredito. Então vamos imaginar esse cara residente ou, como eu falei, recém-formado, o GO que acabou de falar. Essa é uma escolha difícil. É uma escolha que não é fácil, porque em algum momento você sofreu para pagar suas próprias contas. Porque você tem que abandonar o convênio, você tem que abrir o consultório, é caro, e aí até que isso gere uma clientela, você tem que acreditar muito no que você estava fazendo. Você viveu uma onda interessante também, não sei se você concorda comigo, mas teve essa onda que também fez, como eu falei, um mau serviço ao nome parto humanizado, mas por um outro lado, muitas pacientes, muitas brasileiras começaram a entender, pô, é legal esse negócio, não precisa ser cesárea. O Brasil tem um recorde de cesárea em relação a outros lugares do mundo. Então, não precisa ser cesárea para todo mundo. A cesárea é interessante, óbvio, é uma salvação, é um caminho interessante, mas é isso, tem que se pensar, sempre, tudo na medicina, aliás, tudo na vida, ônus e bônus, prós e contras. O tempo todo você tem que fazer essa balança de decisão, e é isso que funciona para mim, em relação ao parto normal, parto cesárea. Aquela paciente que chega ganhando, que tá tudo ótimo, para que você vai forçar uma cesárea? Não faz sentido. E acontece muito. Acontece, lógico que sim. Eu acho que assim, uma coisa muito legal de mostrar esse lado para as pacientes, que talvez tem uma onda crescente aí de entender, ver por um outro lado essa realidade, é quando as pessoas entendem como funciona lá fora. Numa Inglaterra, na Alemanha, Holanda, né? Como que funciona? País de primeiro mundo. Conta pra gente. Lá não tem o Dr. Gustavo é meu médico, o Dr. Danilo é meu médico, e eu vou... Não, é uma paciente do sistema. Então é uma questão cultural. Totalmente cultural. Então, lá eles sabem, e é inegável. Minhas 2 filhas nasceram de parto normal. Né? Nasceram comigo lá e porque você acredita nisso. O que acontece? Você que fez parto? Das 2. Eu acredito, mas a minha sogra teve as 2. Teve as 3 filhas de parto normal. Né? A minha mãe, né? Para quem não sabe, eu nasci na França, né? Faz a piada. Não. Fazer piada nenhuma, pelo amor de Deus. E sabe qual foi a minha história de parto? Em 1983, foi em 25 de novembro, lá na França, inverno, estava nevando. Meu pai, neurocirurgião, ficou em casa lá medindo minha mãe até uma hora que ele viu, porque ele queria, falou, não confio no... Ele sabia, acho que estava de plantão lá, é uns estrangeiros, ele brasileiro lá, né? Só que ele era neurocirurgião lá na França. E aí, xenofobia. do brasileiro na França. Aí ele chegou e aí, né, levou minha mãe falou, sei lá, com 5 centímetros e tal, com 8 centímetros, deve ter dado uma desaceleração, alguma coisa. O que eles fizeram? Cesárea? Não. O cara, meu pai falou, como que ele falou? Ele falou, era um árabe, nem sabia de onde ele era.
ele pegou, fez uma punção no meu couro cabeludo, intravaginal, tirou uma gota de sangue, levou para análise, viu o pH e viu que eu estava em sofrimento fetal pela punção, aí me levou para cesariana. Olha só. Quem falava isso era o doutor Antônio Rosa, nosso professor antigo, que se fazia antigamente. Sim. E por que eu tô falando isso? Porque lá, se for para cesariana, é porque tem que ter um motivo real. É só, ali sim vai ser só no último caso. Isso em 83. Só que hoje ainda é assim. Você vê as taxas de parto normal, né, nos países escandinavos, tudo, é muito alto. Por quê? Porque é uma questão cultural. Porque eles sabem que eu falei, das minhas filhas nasceram, o que eu usei na minha esposa? 2 compressas para enxugar ela. Nem laceração teve, não teve da ponta. Então, para um sistema de saúde, é inegável que quanto mais parto normal, melhor vão ser os custos. Sim. Né? Quanto mais cirurgia, é um aparato, né? Um centro cirúrgico, leva muito mais. Então lá eles levam a sério por conta disso. Né? É uma questão, é uma política deles lá. E lógico que virou uma questão, né, cultural. A princesa lá, a Cat, sei lá o nome dela, da última lá, que teve o filho, ela teve os 3 filhos em casa. Acho que na verdade ela teve em casa de parto e com 6 horas estava indo embora de salto, andando e tal. Então é uma coisa da realidade deles. E aí... Minha mulher me conta essas coisas, mas eu não presto muita atenção nisso. Eu sei porque... porque... o seu nome também. É a princesa Kate Middleton. Acho que é isso. Enfim, é isso mesmo. Aí eu faço a reflexão com os pacientes. Pô, se lá eles ficam com medo da cesariana, porque quando tem cesariana aconteceu alguma coisa, é porque tem um motivo. Você tem benefício. E quando a paciente sai de lá e começa a pesquisar, tudo, ela vai ver que realmente tem um porquê. Só que tem um porquê com das indicações parto normal, e se tiver necessidade, vai para cesariana. Então, isso daí facilitou muito. Fala, pô, mas então tem um porquê, tem um motivo, então eu vou atrás. E eu brinco com elas, quando desperta isso, quando ela começar a colocar no Google sobre tipos de parto, tudo, aí é um caminho sem volta, que ela vai ver que realmente tem esse benefício. Mas aí esbarra num outro problema, que é a qualidade de assistência aqui no Brasil. Então, o que é essa questão do parto humanizado que você falou, né, agora há pouco? A gente tem uma história de parto, né, que a gente aprendeu com nossos professores antigos, parteiros excepcionais, e eu brinco, o Dr. Antônio Rosas, para mim, é o primeiro médico, vamos falar assim, o primeiro obstetra humanizado que tinha. Não sei se lembra das visitas dele, ele ia caber em galinha, essa não precisava de cesárea, essa aqui não sei o quê, de conversar com a paciente, sim, pegar ela, tudo. Só que ele é de uma geração que ele estudou, ele aprendeu que você tinha maneiras de agir, né, até pela história da obstetrícia, quando o parto virou hospitalocêntrico, né, aí você teve as tecnologias, até a história da cesariana, que melhorou muito com a antibiótico-terapia, transfusões de sangue e tal, e o processo ficou mais técnico, ele ficou mais voltado para o médico. Paciente em posição de lictotomia, né, facilitava, aí começou a dar muito acidente, né, de lacerações, aí foram, tá lacerando porque o corte, porque tá lacerando feio por causa, né, que tá correndo ali pro ano, então vamos criar uma cirurgia ampliadora de canal de parto, que é a episiotomia, para dissipar essa força e tal. E beleza, isso foi gerando. Só que as coisas se atualizam, né? Infelizmente na obstetrícia, a parte de parto se atualiza muito pouco. As atualizações, né, todo dia que tem a atualização, mas da parte clínica, pré-eclâmpsia, diabetes e tal, mas a parte de parto mesmo tem muito pouco. As atualizações, quando acontecem, são em outras especialidades. Nutricionistas, fisioterapeutas. Então, por exemplo, a biomecânica do parto normal para valer, quem mais produz artigos são os fisioterapeutas. Então, hoje, a minha última episiotomia foi mais de 12 anos. Eu ia perguntar, estava aqui, ó, episiotomia. Há mais de 12 anos. Você acha que ela não tem mais indicação? A própria Cochrane falou que não, ainda não está totalmente abolida a ideia, porque em alguns casos pode precisar. Na verdade, é porque é difícil você pegar grandes centros para fazer um estudo desse. Mas o que a gente sabe? E aí, por experiência nesses 12 anos, e médicos que trabalham assim, e na própria faculdade eu vi muitos professores nossos ensinando também a dar assistência sem episiotomia. Quando você trabalha paciente, não é só não fazer a episiotomia, é trabalhar para que não aconteça. Então, quando... Só para fazer uma pequena correção. Isso mudou, eu vou refazer aquela história de... você passou por uma onda que eu não passei. Tá? Não, eu aprendi a fazer episiotomia praticamente em todos os casos. Mas eu aprendi também na residência. Não, na residência a gente... Não, na residência...
fazia praticamente 100%. Ou alguns casos que chegava nascendo, multipla e tal. Não, eu também. Só que aí foi um aprendizado depois, né, de entender, e aí eu conheci né, vamos falar, o movimento parto humanizado, a ideia dele é muito legal. Muito legal. Porque realmente, por conta de toda essa questão né, do parto ser voltado como o principal o médico, acabou tirando um pouco a atenção da mulher. Então, colocou-se todas as mulheres 100% na posição de litotomia. Então, vamos lá. Litotomia. Explica, porque eu entendo o que você fala, mas talvez as pessoas não entendam. A litotomia é aquela posição ginecológica. Uma mulher que vai colher um exame de Papa Nicolau. Posição, né? Com as pernas. Popularmente, frango assado. Frango assado. Frango assado. E paciente deitada, coxa as pernas para cima, bem dobrada. Bem dobrada. Essa é uma posição que facilita muito situações emergenciais, tudo, não tem nem que discutir. Um parto instrumentalizado quando precisa, ok. Mas a maioria das vezes não é necessário esse tipo de parto. A própria episiotomia, né, ela foi criada para corrigir um erro ao longo do tempo que foi feito de colocar essa mulher na posição. Quando a gente avalia, pega na natureza. Né? Essa posição para parto, ela não é anatômica. Tanto é que, por exemplo, a distócia de ombro, quando o ombro né, fica preso ali na bacia, você tem as manobras de emergência fazer. Né? Uma delas é o quê? É virar a mulher que posição? Quatro apoio. Porque na quatro apoio, ainda mais arrebitando o bumbum, você tem a maior abertura da pelve. Então, se essa posição não é a mais anatômica para o parto, e não é mesmo, né? Você tem a questão do cóccix, tudo, por que eu vou forçar todas as mulheres a ter essa posição? Então, a partir do momento que se conheceu, estudou posições diferentes para parto, usando a fisioterapia. Então, todos os meus pacientes, por exemplo, passam por fisioterapia né, no pré-natal, preparo do períneo, né, consciência de respiração. O que é? O que a fisioterapeuta vai fazer? Ela vai trabalhar a musculatura, vai dar consciência para a mulher né, do que seria... Né, falando a cabeça passar lá, e vai trabalhar né, com exercícios digitais, né, e também com um aparelho que chama Hipnô, que é muito legal, né, que é como se fosse uma bexiguinha que vai ter uma maneira correta de fazer, insuflando ela, lá, para dar consciência para ela do que seria essa abertura vaginal, para ter esse relaxamento, né, e trabalhar essas fibras para evitar justamente que ela tenha essa laceração. E isso tudo, aliado a uma posição adequada, um ambiente adequado, porque aí entra né, um monte de coisas que vão favorecer até o melhor momento. Né? Hoje foi muito legal, colega nosso atendi, foi o pós-parto dele. O paciente é prócto, primeira parte da mulher dele cesárea, e agora ela teve há 3 semanas atrás um parto normal comigo. Tá. Sem epísio, sem laceração. Né? Que posição? Na banqueta de parto. Banqueta. Que não é uma das piores posições, né? Então é isso. E isso que é legal. As pessoas acham que o parto humanizado é né, um parto mais radical, de você ter de qualquer jeito. Não. Por exemplo, a banqueta, estatisticamente, os estudos mostram que estatisticamente é uma das posições que mais tem laceração. Né? Talvez se ficar muito tempo lá, demacia, como se fosse um vaso sanitário, né? Acaba demaciando tudo e tem mais risco. As melhores posições seria lateral esquerdo, decúbito lateral esquerdo, ou de 4 apoio. Mas tem casos que é só uma posição que vai. E aí entra a questão de você proteger o períneo, né? Não fazer a mulher fazer força de maneira desnecessária, tudo. Né? Você tem toda a anatomia, tem o hipomócleo, né? Que é a cabecinha que vai fazer toda a curvatura dela, vai ter vai fletir tudo. Isso tudo tem um motivo. Então, quando você faz tudo isso né, de uma maneira harmônica, a chance de laceração é muito baixa. Por que a gente via muito laceração quando não fazia? Você imagina, né? Pega a vagina lateralmente, ela é toda tortuosa, e no finalzinho tem aquela finalzinha que você vai fazer o hipomócleo. Um parto tradicional que a gente aprendia lá, né, de maneira errada. Quantas vezes você já não viu fazer Cristeler, que é empurrar o fundo do útero? Ocitocina, você via mais na bomba de fusão ou no sorinho caindo? Sorinho caindo, gritando para fazer força sem parar. Mal e mal auscultava. Então isso tudo favorece muito até, porque eram partos muito rápidos, desprendimentos né, mais violentos, tudo. Então, não tinha uma solução, a não ser fazer episiotomia. Então, não é só o fato de não fazer episiotomia, é toda a construção né, ao longo do pré-natal, né, para... Há 12 anos você não faz episiotomia. Caramba, 12 anos. Não, com certeza. Eu, como parei de fazer parto há bastante tempo, pipoquei um ou outro, fiz dos meus 3 filhos,
mas foram partos cesáreas, porque minha mulher tinha uma questão muito emocional ali. Ela, médica, ela viu partos na faculdade e ficou... Mas isso é muito legal. E eu sempre falo nas redes sociais, eu tenho um volume legal de pacientes médicas. E é muito gratificante, porque eu sei o quanto, né, na maioria das faculdades que tem por aí, porque são, infelizmente, em serviços públicos, essas assistências, e a gente sabe que no serviço público você tem uma diferença. Não tem como negar. Questão de tempo, né, de assistência mais corrida, tudo. Não, e talvez até estrutura, né? Você também estrutural. Falou de uma... desculpa... o do que você comprou o vaso sanitário, como que chama? A banqueta. Banqueta de parto. Você quer ver um exemplo? Possivelmente você não Uma vez num plantão, quando eu dava, eu coloquei... Não, pior que a maioria das maternidades tem. Agora tem, né? O Santa Lucinda sempre teve. Agora tem. A maioria tinha. Ficava guardadinha. Pega o Santa Lucinda. Desde... Tem uma banqueta lá que deve ser mais velha que você. Já devia ter naquela época, só que fica escondidinha, fica guardadinha lá. No Santa Lucinda, você não vai lembrar, mas no pré-parto ficava um quadro com as mulheres em várias posições, com a bola de pilates, tudo. Quadro antigo. Só que, né, não era visto. E uma vez num plantão, eu ofereci para ela, viu, tá quase nascendo, você tá cansada, não quer sentar, acho que se sentar na banqueta vai nascer. Ela falou, você tá achando que eu sou uma vaca? Você tá me tratando como um animal para ficar ali? Você é louco? Não sei o quê. Ou seja, falei, então tem a questão também da conscientização, da educação ao longo do pré-natal. Lógico. Né? Por isso que eu perguntei. Por isso da desconstrução. Até quando você aceita uma paciente, porque por isso que é da desconstrução. Por tudo isso. Exatamente. Mas mesmo assim, se eu tenho agenda, se não dá para fazer aquele trabalho, né, 100%, é o que dá. Eu falo muito assim, a paciente ela vai ter o que a realidade dela proporcionou, o que a história proporcionou. Se uma mulher chegou lá na hora H, muito pertinho do parto, não deu tempo de trabalhar e talvez não tenha conseguido ter um parto normal porque falhou um pouco no pré-natal que não teve, show, mas alguma coisa conseguiu. Isso vem muito essa questão quando a paciente vem comigo, já teve uma história de parto anterior, né, num outro hospital, tal, e depois ela fala, não, porque eu me arrependo. Eu falei, você não tem que se arrepender. A sua história passada criou eu brinco, como se fosse uma vacina, criou anticorpos para te preparar para você se defender para o próximo. Então, usa o que você... Aquilo era a sua realidade. Você fez o melhor que você podia nas suas circunstâncias. Agora, você já sabe que é diferente, tá? Você tem como ressignificar essa nova história. E o que ficou para trás, talvez era para ser aquilo, né? Nada é por acaso. Então, assim, essa forma leve de fazer é o que elas querem, né? Quando entra na questão do radicalismo, seja para qualquer lado, né? Não é legal. Sim, sem dúvida. Você falou um monte de coisa legal, cara, mas você fugiu de uma pergunta minha. Eu não fujo, é que você tem que me cortar porque eu vou embora. Vamos pensar naquele cara de novo que acabou de sair. E aí? Eu falei assim, você passou por um momento, obviamente, de dificuldade. Você atendia uma série de lugares, e aí você tem que começar a parar. Não vou fazer convênio, eu vou ter que mudar para consultório, e essa fase de transição, imagino que tenha sido difícil. Tá? E aí, passou em algum momento um receio, um medo e uma vontade de falar, não, peraí, eu vou ter que atender o convênio de novo, ou vou ter que desistir do consultório porque a conta está sendo difícil, ou a coisa foi muito fácil, assim, foi fluida? Não, com certeza. Tanto é que eu fui fazer a pós, né? Eu tinha pós em ultrassonografia, em obstetrícia, que justamente era um plano B se eu não desse certo. Porque uma coisa estava sendo na cabeça. Eu iria trabalhar da maneira como eu acreditava, né? E se não desse certo, paciência, vou para outro caminho. E o plano estava sendo pavimentado, que era a ultrassonografia. Aí eu conheci a parte da humanização e eu falei, pô, com a humanização, então tem pacientes por aí que querem esse tipo, que querem um atendimento. Eu brinco, muitas pessoas trabalhando na humanização entram por causa da filosofia da humanização. Eu entrei na humanização porque eu vi que era a maneira como eu conseguiria trabalhar tecnicamente, academicamente. Então, no início da carreira, na parte de obstetrícia, para trabalhar dessa forma, você já tem que trabalhar com uma mentalidade de atendimento particular. Isso, infelizmente, não tem outra alternativa. Fazer bastante plantão para pegar a mão, trabalhar dessa forma, tudo, mas
Plantão para pagar a conta. Para pagar a conta e também para pegar a mão. Sim, porque, viu, o cara que vai começar a trabalhar não vai ter um número de parto considerável, né, para conseguir, né, criar um nome rápido. Então, você tem que pegar a mão, tudo, para tentar alavancar, né, o seu consultório. E você tem que já moldar essa forma particular. E o detalhe, por que é tão difícil, por exemplo, um médico mais antigo trabalhar com parto normal hoje? Porque médico mais antigo já tem toda estruturada uma agenda de consultório, tudo. E para trabalhar com parto, você tem que ter, né, uma flexibilidade, tem que ter áreas verdes na agenda, porque é imprevisível. Tanto é que, com 30 anos de idade, eu estava lá como um dos responsáveis da policlínica, eu estava dando aula na PUC, né? Então 2 manhãs era na PUC, na policlínica era 4 vezes na semana, fazia 17 plantões noturnos e tinha um consultório começando. E uma mulher grávida, né? Não tinha como. Se ela entrasse em trabalho de parto, você ia ter que fazer alguma coisa. Alguma coisa ia dançar. E aí comecei a chegar um pouco mais atrasado na prefeitura. E tentei falar com ele, não, mas eu chego atrasado, mas eu compenso, não. Então eu comecei a ser penalizado porque eu chegava atrasado por conta de parto. Então eu falei, primeiro caminho, pedir exoneração da prefeitura. Segunda, coisa que eu adoro, faculdade. E convenhamos, faculdade, a remuneração é quase que só prazer, porque remuneração, né, muito pouco. Então eu falei, infelizmente, cortei a faculdade. Então, como eu ainda estava no começo da carreira, era muito mais fácil ter coragem, porque eu fui criticado. Colegas na prefeitura falaram, você é louco, você vai exonerar aqui, não sei o quê. Eu falei, cara, eu preciso ficar com a minha filha, que vai nascer, e eu preciso fazer acontecer a minha profissão, a minha especialidade, né? Então, essa nova, vamos falar assim, esse modelo de atendimento, de estar disponível para o que tiver que ser, tem que ter toda uma modelagem, né? Você tem que pegar referências, como que funciona, né? De outras pessoas, modelar e implementar no seu dia a dia. Porque querer assumir um monte de responsabilidade e mesmo parto, vai chegar uma hora que você vai falar. E demora para acontecer, né? Aí o meu foi muito legal porque, além disso, eu peguei uma época que em Sorocaba tinha poucas pessoas que trabalhavam com isso. Sim. Né? Então esse foi uma ajuda que eu tive, né? Um boom de crescer. E até para os mais jovens, eu gosto de falar, até hoje, eu tive a minha primeira reunião de marketing para ver a minha marca nessa semana. Depois de 12 anos. Eu nunca tive um cartão. Meu logo foi eu que fiz lá, e para mostrar que dá para você crescer muito a profissão, né? Sem a necessidade de correr atrás, de querer. Hoje está na moda um termo que eu não gosto, é o high ticket. Não, tem que ser high ticket, tem que ser... Não, tem que ser bom, você tem que fazer bem feito. E aí as coisas vão construindo. Só que para você fazer bem feito, é isso que você falou, tem que estruturar. Como que vai estruturar? Você tem que apostar, acreditar e sofrer um pouco. Tem que sofrer. Não, então, eu estou dizendo, tem esse momento, então, né, me perguntam isso, por isso que eu te perguntei. Legal, onde você está? O pessoal não sabe, né, de algumas coisas dos bastidores, é óbvio. Mas para chegar aqui, né, então toda essa construção, em muitos momentos, para construir a clínica e tudo mais, foi plantão assim, atrás de plantão. Foi muita noite não dormida em casa, né, para que a gente conseguisse, né, sustentar. E tem momento que você se pega falando, pô, será que vale a pena? Porque às vezes você olha para o lado e alguém escolheu um caminho talvez mais fácil a curto prazo, mas mais vantajoso financeiramente, sem dúvida, a curto prazo. Mas depois de um tempo, talvez ele fique no mesmo ponto e a gente começa então a subir. Mas é difícil. É difícil. Esse tem um momento bem complexo. Uma analogia com o parto, né? Às vezes quando tem, né, a gente posta lá no Instagram, hoje teve um parto a jato. Aquele parto que a mulher chega parindo rápido. Aí o que as outras mulheres falam? Ai, meu sonho, que sortuda, ela deu sorte. Nossa, eu queria que fosse assim. É a ponta do iceberg. Uhum. Ninguém sabe que essa mulher, para ter um porta-jato, ela trabalhou, ela estava preparada, ela fez, né, um bom pré-natal, ela estava com um corpo legal, né, atividade física, alimentação. Então, tem toda uma construção por trás que criou cascas nela para levar nesse resultado. Então, se você não vê a história... Sim, só vê os tombos, né? É fácil. Não viu as pingas, né? Como dizem em Sorocaba. Legal. Então acho que você respondeu
para esse cara que dá para construir, tem que acreditar no que você... E vai ter que começar... E tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Vão ter que fazer escolhas, vários momentos para... tá bom isso aqui, mas se eu continuar, vai atrapalhar o meu projeto. E eu vou ter que largar. Eu também exonerei da prefeitura, eu também tive vários outros empregos. Você vai ter que escolher. Né? O doutor Antônio Rosa usava, né, a expressão cuidado com o canto da sereia. O que é o canto da sereia? O navio está na rota dele para chegar lá. Aí tem aquelas sereias bonitas que estão cantando, melodia linda. E aí você é atentado ali, desvia da rota e vai naufragar. E ela vai te comer ali. Então, você está na sua rota. Né? Pô, estou se especializando, tô investindo e tal. Mas, putz, se eu começar a dar mais plantão do que eu deveria, naquele tempo eu vou conseguir. Pô, se eu começar a fazer umas... Né, em vez de eu fazer um parto normal pelo convênio, vou marcar 5 da manhã, que eu já liquido e eu vou pro consultório, beleza. Vai ganhar um dinheiro ali. Mas a concorrência vai ser muito grande. Vai ter muita gente fazendo o mesmo ali. Sim. Ou aquele outro profissional que começa a pipocar em várias subespecialidades, aí não se contenta financeiramente, muitas vezes, com aquilo, aí vai para outra, aí faz mais uma, aí vai para outra e vai para outra. Eventualmente vai até para outra área totalmente diversa daquilo que ele começou. Aí é igual jogador de futebol. E aí dá sorte, que alguns poucos dão da sorte de estourar alguma coisa, mas a realidade não é essa. A maioria totalmente não é essa. Cara, assim, desde sempre eu sei que você é um cara diferenciado e eu falei que você é um amigo, de fato é um amigo, apesar da gente se encontrar nunca, né? Mas você é um cara diferenciado. E aí o que eu queria te perguntar, que acho que é um ponto importante. Você falou que marketing você nunca se preocupou muito. Não é verdade que você se preocupa com uma questão de rede social há um bom tempo. Eu queria entender por que você faz rede social, o que você vê de fato para trazer paciente, para trazer aquela paciente e já trazer conhecimento para essa paciente e ela já chegar mais fácil para você. Essa é uma pergunta. Mas a outra é, o que você fez a mais, além da medicina, além de cursos técnicos, ou você não fez nada, para te ajudar no consultório? Eu acho que você falou alguma coisa para mim que tinha feito algum curso que me pareceu que é um curso que não era de medicina. O que você já fez a mais? Não, o marketing que eu falo é uma coisa, marketing profissional. Sim, então ter um cartão com o seu logo, o logo que você fez é péssimo. Ou redes sociais, não, bonitinho. Redes sociais e tal. Isso aí não... Né, quando começou a dar certo, foi tão bem que eu falei, não, vou focar no que tá dando certo, né, não estava me preocupando com outras questões. A rede social eu comecei justamente por conta do... Eu sempre estou muito atual, eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei, né? E eu tava vendo que, apesar de eu ter um nome legal na cidade, tudo, né? Mas boa parte dos pacientes era de fora e tal. E eu falei, caramba, tem muito médico já se destacando na internet, outras profissões também. E falei, cara, isso aqui é o futuro. Preciso me posicionar. Essa aqui é a nova agenda telefônica, eu vou ter que me posicionar aqui. E começou, né? Comecei a fazer, né? Eu gosto muito de uma pegada, tanto é que meu Instagram, nas primeiras postagens, eu falei, bom, o que eu posso fazer diferente? E eu vi uma área que até hoje quase ninguém fala, que chama psiquismo fetal, não sei se você já ouviu falar. Não. Psiquismo fetal são estudos que se faz para ver como funciona a formação do psiquismo, da personalidade do bebê intraútero. Tá. Então, você tem N evidências hoje mostrando como que funciona a parte de, por exemplo, da parte de relacionada com a nutrição. Então, sabe-se hoje que alimentos que a mãe costuma comer com mais, né, uma quantidade maior ao longo do pré-natal, vai criar gatilhos para a predisposição desse bebê na hora que ele for comer a primeira vez esse alimento. Então, tem estudos franceses muito fortes nisso. Voz do pai. O bebê, tem estudos com ultrassom que mostram que o bebê identifica a voz do pai por uma frequência cardíaca. Quando a mãe fala, é outra frequência cardíaca. E quando qualquer outra pessoa fala, é a mesma frequência cardíaca. Por isso, quando nasce, teve aqueles vídeos do pai falando do bebê, né, procurando aquela voz, tudo. Você tem estudos com equilíbrio. Bailarinas austríacas, os filhos das bailarinas austríacas, né, no estudo, tinham mais equilíbrio do que a maioria dos bebês, mostrando que o bebê que está se mexendo lá durante o pré-natal vai trabalhando o cerebelo dele e vai contribuindo lá. Você tem uma gama aí de estudos. E aí eu falei, cara, isso é legal. E eu comecei a colocar isso aí.
Então já começou a despertar ali, eu falei, pô, então o pessoal gosta de coisas que, né? E tinha um lado acadêmico, tudo, eu falei, quer saber, vou fazer conteúdos que realmente tenham um propósito ali. Tanto é que até hoje, quando tem qualquer coisa que eu falo lá, eu coloco as referências bibliográficas, tudo, né? E aí foi algo que eu fui fazendo com prazer, né? Gostava, tinha tempo, mais tempo naquela época. E aí começou a crescer. E eu vi que realmente começou a chegar mais paciente ainda por conta das redes sociais. Aí eu falei, não, é isso mesmo e vou investir nisso. E aí, outro ponto que você tinha perguntado. O que você fez de diferente em relação a cursos Isso. não técnicos? Isso. Como você desenvolveu? Como que você consegue falar em 1h30 com a paciente? Da onde surge tanto papo? Então. Isso é seu? Você sempre foi assim? Mas você não fez nada? Não. Você fez teatro? Você fez... sei lá. Não. Hoje eu tô... É que eu não vou contar os segredos, né? Hoje eu já tô mudando um pouco. Eu gosto muito de PNL. Programação Neurolinguística. Sim. Então, técnicas, né? De report, de várias questões para contribuir. Mas isso aqui é coisa mais nova. Mas o fato de eu ter uma hora para atender, eu tenho tempo de colocar bastante assuntos em pauta. E o meu pré-natal ele é bem temático. O que é esse temático? Então, por exemplo, na primeira consulta, eu falo muito de algo que as pessoas falam um pouco, então não vou estender muito aqui, mas sobre quando eu falo para ela, para esquecer, que é muito parto normal, por exemplo, eu falo para ela esquecer, pensar no nascimento, eu tenho que dar uma ideia para ela comprar ali, uma ideia forte. E eu falo sobre, não sei se você ouviu falar esse termo, Golden Hour, hora de ouro. Não. Muito pouca gente sabe disso. Mas tem inúmeros estudos que mostram como que a hora do nascimento do bebê faz toda a diferença para o resto da vida daquele indivíduo. Certo. Então, você tem, o nascimento é o maior trauma da vida de qualquer indivíduo. Isso é comprovado. Na hora que nasce, você sai do ambiente todo, né, protegido, tudo passivo, o bebê não é 39 graus, o bebê não enxerga lá, e vem para do nada, ele tem que respirar, vem luz na cara dele, ar-condicionado, tudo. Então, para PNL, programação para PNL, psicanálise, psicologia, o nascimento é o maior trauma da vida de qualquer indivíduo. E como que você pode mudar isso? Como a natureza fez. Em vez de tirar esse bebê, pôr na mão do pediatra, dar banho nele, esfregar, como a gente via, né, na residência, dar as injeções tudo e embrulhar, esse bebê é colocado aqui. Você já ouviu falar do pele a pele? Sim. Você sabe como foi criado? Não. Décadas atrás, na Colômbia, estavam morrendo muitos bebês por falta de leito na UTI neonatal. E viram que o calor que a mãe passa pro bebê é equivalente de uma incubadora. Tá. E começaram a salvar o bebê por conta disso. Então, luz mais baixa para não ofuscar a visão, né, não ter esse trauma. Conseguiram ver que, com o passar do tempo, a psicologia foi acompanhando, comparado com aqueles bebês que só choravam, ficavam de olhinho fechado, são bebês que tinham uma evolução muito melhor, né, dessa infância inicial ali. Bebês mais calmos, mais tranquilos, bebês mais conectados com o pai e com a mãe, com a questão realmente da natureza ali. Então, é mais do que comprovado que o parto, a forma de nascimento, né, logo depois do parto, ele é um norteador de aspectos, pro resto da vida desse indivíduo, emocionais, psicológicos e físico, por conta da amamentação, que você agrega uma amamentação muito mais rápida. Então, peraí. Então você é do jeito que é, porque você tomou aquela cutucada no cucuruco lá. É isso? Exatamente. Aí já deu uma mexida. E então aí tem esse tema. Com 20 semanas, aí tem no livro também, lembra a aula de segunda onda de invasão trofoblástica? Sim. Eu dou essa aula para as pacientes, só que de uma forma mais lúdica. É aquela árvore na calçada, que as raízes vão crescendo, não tem onde ir, vai destruindo a calçada, tudo e tal. Por que eu ensino elas sobre a placentação? Para elas entenderem que dali uma semana vai cair um pouco a pressão, provavelmente vai cair a pressão, para elas entenderem que vai ter um aumento de volume de 50%, então vai ter uma mudança na parte cardíaca. A placenta vai crescer, é a hora que pode aparecer diabetes, então por isso. Então, tem aula de biomecânica do parto. O pré-natal é todo temático. E aí, são coisas que a gente tem que falar por muito tempo. Então, o pré-natal, ele acaba, né, são assuntos que para o paciente é curioso, é interessante, então a conversa acaba indo, só que às vezes, hoje em dia está piorando até, porque, né, a gente vai tendo mais trejeito, né, para conversar tudo. E vai piorar mais. Acaba ficando amigo também dos pacientes. Você vai ficando velho, você vai ficar repetitivo, cara. Exatamente. E aí, consulta em média 1h15, 1h30 hoje. Enfim, mas é algo que foi construindo, não teve nenhum... Mas não teve curso nenhum? Você falou só agora que você está indo para esse caminho da PNL?
Nunca tive curso. Nunca tive curso. Legal, né? legal. Algo que vai sendo construído. Seu pai é neurocirurgião, sua mãe? Minha mãe de formação, ela é bióloga, ela é professora. Professora. Mas ela não leciona. Não professora de biologia, professora de biologia. Ela é professora de biologia. Tá. Mas não leciona há muitos anos. Tá, ok. Não, porque isso veio de alguém. Eu tô imaginando. O lado acadêmico, eu gostava, né, muito, eu gosto muito de dar aula. Seu pai é professor? Exatamente, foi dali foi né, e essa história da França, você morou você nasceu na França, mas pouquíssimo tempo você ficou lá? Não, eu voltei com quase 4 anos, 3 anos e meio. Tá, ok. Não falava, até que meu pai fala que eu tive um choque, que eu fiquei meio que em pânico quando eu cheguei, porque eu só via francês, ia na escolinha em francês, e a família, eu era o primeiro filho, neto, tudo, então foi um choque, né? E hoje você fala francês aí? Ah, não. Não? É bem escuro, entendo um pouco, tal, mas falar não... Não fala? Não. É. Legal. Bom, Danilo, papo muito bom. Na verdade, assim, eu receber seu livro, eu vou ler seu livro, vou te convidar novamente daqui a muitas tentativas de a gente conciliar a agenda, mas acho que aqui tem um caminho muito legal para a gente explorar. Legal tudo isso que você falou, muito interessante, a questão do nascimento, da lua cheia, não sei se eu acredito, mas o restante aí me parece tudo muito, muito legal. Cara, não sei se você quer falar mais alguma coisa importante do livro, se você quer deixar algum recado final. O legal e o que agradeço exatamente a gente desconstruir. A gente acabou nem falando, tem um ponto importante, vamos falar. Um ponto importante que são as gestações gemelares. Afinal de contas, eu trabalho com reprodução humana e uma consequência da reprodução humana é ter aumento de taxa de gemelar. Então, você tem bastante gestantes gemelares, não tem, e me explica como que você acaba lidando até nessa questão do modelo de parto. Eu já tive muita gestação gemelar. No consultório eu nunca atendi convênio, mas eu prestava um serviço para um ambulatório de um hospital aqui da cidade, de Santa Lucinda, e lá eu prestava serviço para o hospital e elas entravam para o hospital pelo convênio. Lá eu tinha um número bem legal de gemelar. Só que no consultório de dia já é mais difícil. Talvez por causa de um viés que eu tenho. Parto normal. Parto normal e também atendimento todo particular. E queira ou não, o gemelar particular tudo duplo. Vai ter 2 obstetras, vai ter 2 pediatras, né? A anestesista ali é muito difícil que não tenha. Então é uma estrutura bem mais complexa. E mesmo que o maior número meu de partos de gemelar, parto normal. Tá. Né? Então até depois eu criei como se fosse protocolos meus para nascimento, em decúbitos, porque tem toda uma biomecânica que eu fui aprendendo, né? Para posicionar o bebê legal, tudo. É um parto bem legal, só que é uma demanda bem maior. Bem então complexo. Isso acaba afastando também essas pacientes aí. Mas é um número que a gente vê crescente. Tá. Né? Até pela idade das mulheres, né? Isso que eu ia falar. E a aí idade das mulheres outro ponto importante que eu acho que é legal da gente falar exatamente isso. As mulheres deixam para engravidar cada vez mais tarde. Mais tarde, maior taxa de complicações. Né? Isso é um fato, infelizmente, biológico. Né? E não tem como a gente brigar com isso. Você percebe isso, de fato, essas mulheres mesmo que te procuram para parto normal, elas também têm uma idade mais avançada. Você tem pegado pacientes de 40, 43, como que tá essa questão para você? Na verdade, eu chamo da mulher moderna, né? Essa é a realidade da mulher moderna. Sim. O que é a mulher moderna? Aquela mulher, né, mais independente, é uma mulher que tem a profissão dela, que teve um tempo para se especializar, é uma mulher que namorou, curtiu mais o namoro, curtiu mais casamento, né? Porque antigamente era casar, já ter filho, né? Antecipava muito. Então a realidade da mulher moderna hoje é ter o filho mais velho. Tanto é que a média hoje, né, desse tipo, eu falo que é uma bolha, né? O Brasil ele tem uma bolha pequena, que são essas mulheres modernas, e a maior parte da população é uma população um pouco mais carente. Mas essa bolha da mulher mais moderna reflete muito a realidade da mulher europeia. Né? E na Europa, a idade média de 35 anos para a primeira gestação já existe há muito tempo. E os estudos sobre gestações de mulheres mais velhas também já existem há muito tempo. Então o que a gente está vendo é que o Brasil está igualando muito, né, as características europeias. E realmente... Eu já não acho que seja uma bolha exatamente por essa questão, cara. Quando a gente olha, primeiro, número de filhos.
quando a gente olha 20 anos, então estou pegando ali, últimos dados, mais para 2023, 2023, a população, estou falando Brasil, nível Brasil, pegando qualquer grupo etário aí. A gente está falando que o brasileiro a mulher em idade reprodutiva tinha em média 2,2, 2,3 filhos ao longo da vida. Isso cai para 1,6. Quando a gente vem para o estado de São Paulo, isso é próximo de 1,3. Eu estou falando, obviamente, uma média. Então, não é uma bolha, porque essas mulheres começam a ter filhos, cada vez menos filhos. Por que tem menos filhos? Porque engravidam mais tarde. Então, o número de mulheres 30 a mais que engravidam também aumentou de uma forma muito expressiva ao longo desses 20 anos. Eu não vou lembrar de cabeça os números, mas é muito significativo. Tá? Se tinha, talvez, vou chutar, menos que 30%, menos que 20% de mulheres que engravidavam só depois dos 35, esse número aumentou de forma muito expressiva. É que eu falo da questão da bolha, porque você pega a população, por exemplo, da Alemanha, da Dinamarca, ali é muito mais homogênea a população toda, comparado com o Brasil, porque você ainda tem uma grande parte do Brasilzão afora, que tem aquelas características culturais de antigamente. Mulher não trabalha, mais estuda, não trabalha e acaba tendo filho muito cedo. Mas então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande quando vai falar de gestação com anos, porque como a realidade está realmente sendo essa mulher que está engravidando mais tarde, tem muita história por trás disso. Sim. E a gente sabe, é inegável que você vai ter mais risco embutido. Só que eu respeito muito o motivo que levou a mulher a ter um filho naquele momento. Então, o que eu vejo, infelizmente, é quando uma mulher fala numa consulta ginecológica, né, que elas trazem muito isso para mim, recebo isso da internet também, as pessoas de bate-pronto já geram muito medo da mulher. Não, vai vir um bebê com síndrome de Down, você vai ter... E eu acho que não é por ali. Eu acho que assim, a gente tem total dever de informar, mas a gente também pode mostrar, dar um pouco de esperança para ela. Estatística é uma coisa complicada. Então, esse do Down, ele é muito bom. Então, vamos lá. 40 anos. A mulher de 40 anos, qual que é o risco dela ter um bebê com síndrome de Down? 1%. Então, vamos olhar o copo cheio de 99 de não? Exato. 99. O problema é o seguinte, se você olha para uma estatística de início da gestação, é uma coisa. Ter o bebê em casa, ou seja, ela engravida, primeiro que ela engravidou, aí ela não abortou, aí ela evoluiu a gestação e ela teve o bebê. Tá bom. Então, se tudo correr bem, a gente está falando que 99% das mulheres aos 40 anos de idade não vão ter o filho com síndrome de Down. E o síndrome de Down é o mais frequente, que vai aumentar o risco com a idade. Então, o problema é o seguinte, se o ginecologista, olha que 30% aborta e que boa parte desses abortos, a gente está falando que talvez 80% são de causas cromossômicas, então ele olha para o número de 20% que tem síndrome de Down. Não, mas ele está olhando um número que não é real em relação a crianças com síndrome de Down. Ele está falando de ali embrião. Então, a natureza é sábia. Sim. Quando você olha para isso, você tem que falar isso. O risco de aborto ele é relativamente alto, principalmente quando a gente compara você com você mesmo aos 20 anos de idade. Isso é um fato. E esse fato a gente não consegue modificar. Mas quando a gente olha para risco real de ter uma criança, não é assim. Outro dado que também é falado, a chance de você ter um filho com síndrome de Down aos 20 anos é 1 para cada 5.000 gestações. Agora é 1 para 100. Tá. Então o risco relativo aumentou de forma muito expressiva. Sim. Mas e o risco absoluto? Exatamente. Então esses números, eles são... Se você, como você fala, ele assusta. E aí eu coloco isso para elas, que a idade por si só, ela não é um grande problema, né? Ainda mais pensando, mas e o risco de hipertensão, diabetes? Beleza, em média, 2 a 3 vezes o risco maior. Só que quantos casos, você teve também, de uma mulher com 40, 41, 42 anos, que está em forma, que tem ótimos hábitos de vida, que sempre se cuidou, ela tende a ter uma gravidez muito mais tranquila do que muitas mulheres de 30 anos. Recentemente, uma de 28 anos, diabetes e hipertensão. Perfeito. E por isso que volta, e aí eu vou concordar muito com a forma que você aborda os pacientes. Vamos dividir essas questões. Quando eu falo para ela, olha, os riscos são esses, a decisão é sua.
E tem um outro ponto que eu coloco para elas. Beleza, eu tô falando disso. Mas aí, os europeus, né? São muito legais os estudos europeus. O que são a maioria dos estudos que eles abordam? Então, tá crescendo muito estudos. De que linha? Mostrando, então, já que a vida te levou a chegar nesse momento, né? Para ter um filho, não tá tudo perdido. Tem coisas muito boas. Melhores do que ter filho mais cedo. Sim. Aí só não é uma apologia a ter filho mais velho, mas já que chegou nesse momento, o que você pode ter benefício? Pô, uma mulher de 40 anos, 40, 42, um casal de 42 anos, por exemplo, tem uma experiência de vida muito maior do que lá com 30 anos. É lógico. Então, filhos de pais acima de 40 anos lá na Europa têm uma maior taxa de ingresso nas universidades. Porque os pais tiveram mais tempo junto, os pais curtiram mais a infância e geralmente numa situação econômica melhor. Sim. Então, assim, ninguém vai deixar para ter filho com 40 anos por causa disso. Mas se por qualquer motivo a vida levou até lá, entende os riscos, tudo, mas não está nada perdido. Pelo contrário. Legal. Né? Você vai ter uma paternidade, uma maternidade muito mais intensa. E com certeza, pensa você, né? Sim, não, eu sou um grande defensor do tenha o filho quanto antes. Eu sempre falo isso quando a paciente me procura ali aos 30 anos. Eu falo assim, porque a gente recebe muito dos casais, essa mulher já beirando os 40 ou 40 a mais, que construiu a carreira, aí comprou a casa, aí ainda não estava tudo bem, aí pega o melhor plano de saúde possível do mundo, agora a gente vai ter filho, só que esse agora pode ser tarde. E que é para ontem. Pode ser, sim, sem dúvida, pode ser tarde. Então, claro, é importante quando essa paciente, por acaso, ou quando alguém me ouve falar na rede social, eu vou falar, olha, se você for fazer isso, congela óvulo e tal, porque é uma ideia legal, ou, melhor de tudo, tenha filho agora, se for possível. Exato. Mas eu concordo com você, né? Eu tenho 3 filhos, a diferença de idade deles do mais velho para o mais novo são 6 anos, então 5 anos, são 5 anos. E já sou um pai muito diferente do que eu fui no primeiro, do que eu fui para o terceiro. Não tem como, né? Então, porque a idade realmente vai trazendo essa experiência para a gente conseguir lidar melhor com uma série de coisas. É inegável essa questão que você falou do quanto antes melhor. E aí eu trago uma coisa também da bagagem, né, de estar sentado no sofá, de ouvir as histórias, que é o quê? Por isso que eu falo desses benefícios dos 40 anos. Porque uma coisa muito triste e que acontece muito na nossa sociedade, que é meio cultural, é o quê? É a mulher engravidar por pressão sociocultural. Ah, não, você já tá ficando velha, porque fulano já teve, eu tenho medo porque, lá na frente, com 40 anos, meus óvulos não tá não sei o quê, né? E tipo, não vai atrás de um especialista para ver se é isso mesmo, se tem alternativas, porque muitas mulheres, quando engravida fora do momento ideal para ela, ela vai abrir mão de talvez etapas na vida dela que ela gostaria de viver. E aí pode virar uma frustração. E eu pego muito isso de mulheres que trazem para mim e falam, poxa, naquele momento não era o momento ideal, mas eu tinha muito medo de engravidar. Se eu soubesse que, eu poderia congelar e tentar ter mais para frente, se eu pudesse, não sei o quê, entendeu? Será que congelar seria o melhor caminho? Não sei. Mas se tivesse conversado mas essa com um especialista... Essa é uma conversa bem difícil, Danilo. Extremamente difícil. Essa é uma conversa bem difícil, porque quando a gente pega e ela se frustra porque ela não engravidou antes, é também muito complicado. Então, também. Por isso que eu comecei falando, tem que ter muito cuidado para falar sobre isso. Sim, porque assim, alguém já julgou, ela já se julgou eventualmente, né? Ela já fez o auto-julgamento, então a gente não pode ser mais essa pessoa que vai julgar, lógico. Pelo contrário. Não é a ideia, a gente não pode julgar. A gente tem que informar. A gente tem que compartilhar. A informação ela é importante. Dá os caminhos. Dá os caminhos para ela, né? Que é a tomar decisão compartilhada. E se não existir uma contraindicação, infelizmente, né? Semana passada eu peguei uma paciente que ela está contraindicada a engravidar, porque ela tem uma complicação clínica gravíssima. Aí não tem como. Eu não vou incentivar uma gravidez para que ela tenha uma complicação maior do problema dela. Se você ensina, se você mostra como funciona da maneira real, ela vai entender. Ninguém vai contra. Mas quando os números são favoráveis, mas os números são maiores. São, gente, todo mundo sabe. É isso. Né? A pessoa também não pode se enganar. Achar que não são maiores. São. Mas os números são esses, quem toma a decisão é ela, e se você tomar a decisão, vamos junto, tá tudo certo. Se não ferir a minha cultura, tá tudo certo. Exatamente como você vai explanar para ela. Tá aqui, ó. Agora a decisão é sua. Como que você quer fazer? É assim que funciona. Sim. Acho que a gente abordou os principais pontos aí que eu queria abordar com você, Danilo. Obrigado pra caramba pela conversa. Fica à vontade para você falar o que você desejar. Falei, vou ler seu livro,
para exatamente a gente voltar a conversar e eu explorar um pouquinho melhor essas questões que você coloca. Você colocou pontos aí muito, muito interessantes, já que você é um grande estudioso dessa questão do Golden Moment, Golden Hour, né? E aí vamos explorar melhor isso, traz um pouquinho de artigos científicos para a gente falar um pouco melhor sobre isso, acho que vai valer a pena. E também nessa próxima conversa você explica melhor como que funciona hoje o time de parto, porque hoje não é só mais o obstetra, a gente tem principalmente num modelo como o seu, obviamente tem que ter um time de parto, a gente vai ter uma oportunidade para você contar melhor, eventualmente a gente pode até trazer uma dessas profissionais que trabalha com você para a gente explorar. Legal? Combinado. Suas mensagens finais, meu querido, fica à vontade. Eu acho que foi muito legal com o bate-papo mesmo, e a ideia principal, talvez, desse modelo de atuação seria trazer algo que a medicina está entendendo agora, que é a gente está perdendo muito o nosso natural de viver, de ser, né? As tecnologias, a busca frenética por tecnologia está fazendo a gente esquecer, né, muito da nossa essência. E principalmente quando a gente fala de gravidez, né, de reprodução, de gravidez, né, de parto, de pós-parto, a natureza ela foi muito sábia para formar tudo. E a gente tem que ter o background da tecnologia, mas a gente tem que pôr ainda como o artista principal essa questão da natureza, né? Então entender, dar consciência, né, de como funciona, então entender a fisiologia do corpo, né, entender que na natureza é mistura de fisiologia com instinto. Então por que a gente está perdendo nosso instinto? O que está atrapalhando nossos instintos, tudo? E só que a gente tem como ser algo muito melhor. Só que não tem como ser muito melhor se esquecendo as raízes, né, nossa essência aí. Então acho que essa que é a ideia principal. Não sou contra a cesariana, né? Eu sou contra o parto inadequado, o parto, né, que não inconsciente, é inconsciente, né? Um parto que a pessoa não está sabendo, está fazendo por fazer. Que não seja decidido junto com a paciente, tudo mais. Bacana. E acho que realmente tem muitos assuntos aí para a gente explorar mais para frente. Legal. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço. Se vocês quiserem procurar o Danilo, então, de novo, Danilo com y.honorato, @Danilo Honorato, Honorato com H. Se H. quiser comprar na Amazon, e o meu curso e o link do livro digital tem na minha bio do Instagram. Show de bola, Danilão. Obrigado, hein? Obrigado. Pessoal, obrigado pela atenção. Tiverem alguma dúvida, alguma questão, quiserem mandar para mim, para o Danilo, eu passo para ele, vamos explorar ele um pouquinho. Se você gostou, fala para ele voltar aí, eu vou ler esse livro e aí a gente vai trazer um monte de coisas legais na próxima vez. Muito obrigado pela atenção, pessoal.